Salve, nação tricolor! Tudo beleza? Bom, como de praxe, vindo aqui para a gente falar sobre o jogo de ontem, São Paulo 4, Mirassol 1. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como é que São Paulo perdeu para aquele time do Santos de virada, hein? Fala para mim. Como é que pode? Aí entra o que eu sempre falo, o que eu sempre digo. Clássico você ganha na vontade. Lembra que eu comentei que o Santos ganhou porque demonstrou mais vontade que o São Paulo? Está comprovada a minha tese. Que só isso explica. Mas vamos falar do jogo. São Paulo jogou ontem com o Mirassol, querendo se reabilitar justamente dessa derrota para o Santos. Entrou com o time completo, com exceção do Alan Franco, né, que mais uma vez ficou de fora e jogou o Sabino. E o quarteto jogou novamente. E eu fiquei muito curioso para ver se esse quarteto, né, o time ia apresentar os mesmos erros que apresentou do jogo com o Santos. Que o problema não é quando está com a bola. Quando está com a bola, sem problema algum. O quarteto está cada vez mais se entrosando, cada vez mais se entendendo. E isso está gerando grandes situações de jogo. O problema maior é quando está sem a bola. Por quê? Com o Mirassol aconteceu a mesma coisa. Em determinados momentos, o meio-campo do Mirassol, que estava mais encaixado, começou a pressionar e o ataque do São Paulo, né, o quarteto, não acompanhava. E o Pablo Maia e o Alisson ficavam ali sempre contra 3-4. Isso era recorrente. Porém, vamos dizer, não vou dizer sorte, mas o quarteto começou a aparecer logo aos 9 minutos. O Oscar fez um cruzamento para o Caleri e o Caleri tentou desviar e a bola acabou entrando direto. São Paulo abriu o placar 1-0. E o São Paulo continuou criando chances. Porém, o Mirassol também. Por quê? Porque o São Paulo esbarrava nesse problema. Sem a bola, a marcação era falha. E aí ainda tinha o fato de Igor Vinícius estar numa péssima noite, como a gente já vai falar dele. Sabino também tá mal. Arboleda também tá mal. Bom, e o gol de empate do Mirassol não demorou a sair. Aos 24 minutos do primeiro tempo, uma jogada pela esquerda foi cruzada na área. O Igor Vinícius subiu com uma impulsão de uma Gillette deitada e a bola sobrou para o tal de Gabriel fazer 1-1. Mas o São Paulo continuou ainda procurando o gol, mas apresentando o mesmo problema. Aos 32, o Oscar perdeu um gol inacreditável, praticamente debaixo da trave. E aos 48 minutos, o Igor Vinícius quase fez um gol sem querer, por incrível que pareça. E aí, aos 50 minutos já, o Igor Vinícius, por incrível que pareça, acertou um cruzamento e o Caleri conseguiu se antecipar e fazer o gol, 2-1. O Caleri finalmente quebrou o jejum que vinha desde o jogo contra o Botafogo o ano passado. Então vamos ver se agora ele desencanta, né? Bom, no segundo tempo, o São Paulo voltou mais esperto. Porém, quase tomou o gol de empate num lance em que o Igor Vinícius, ao invés de marcar num lance de bola lateral, em que, na minha opinião, o juiz inverteu, ele ficou reclamando e o Mirassol bateu e saiu jogando. Quase deu ruim.
O Mirassol também teve a parte inacreditável dele, porque o tal do Yuri Castilho perdeu um gol inacreditável também, aos 62 minutos. Quando chegou aos 84 minutos, aí o São Paulo conseguiu ampliar. Uma bola muito bem trabalhada pelo Oscar, só para variar. Ele cruzou para trás e o Enzo Dias entrou sozinho para fazer 3-1. E quase no finzinho do jogo, o André Silva recebeu também um lançamento, limpou o zagueiro e fez o quarto, 4-1. O Zubeldia ele fez algumas substituições, por exemplo, aos 66 minutos, ele tirou o Luciano, que mais uma vez, na minha opinião, foi mal, e o Igor Vinícius, esse estava péssimo, para colocar o Ferreirinha e o Ferrarese. O Ferrarese é aquela história, ele não é lateral, gente. Ele não é lateral. E o Ferreirinha, ele apresenta aquele problema. Às vezes eu acho que ele segura demais a bola. Aos 79 ele tirou o Alisson e o Caleri para colocar o André Silva e o Bobadilha. E aos 87 tirou o Lucas para colocar o Caleri. O Eric, perdão. Uma parte que está todo mundo reclamando é que nessa alteração do Eric, ele podia ter colocado de novo o Rian Francisco. Coloca hoje 5, amanhã 10. Porque não alterou em nada a alteração do Eric. Assim como ele pôs o Eric, ele poderia ter colocado o Rian Francisco. E uma das coisas que eu tenho mais medo é justamente depois o Júlio Casares utilizar a mesma narrativa de que o garoto não teve minutagem, como ele usou com o William Gomes, e vender a preço de banana. Porque essa diretoria não pode ver dinheiro. E vende a preço de banana. Então, gente, vamos ficar ligeiro, tá certo? Mas no final, no fringir dos ovos, eu vejo 2 São Paulos em campo. Com a bola nos pés, o time está melhorando. Na minha opinião, está melhorando. Para mim, está melhorando. O problema é quando está sem a bola. Esse é o maior problema. Quando está sem a bola. O Zubeldia precisa corrigir isso o quanto antes. Né? Vamos ver a cena dos próximos capítulos, tá certo? Vamos dar a nota para os guerreiros, mas não sem antes pedir para quem puder se inscrever no canal, quem quiser, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Dá o like, seu like é muito importante para a gente. E se torne membro do canal, né? Por R$5 é um preço, um valor irrisório. Então, quem puder e quiser, se torne membro do canal, tá certo? Bom, vamos às notas. Rafael. O Rafael, para mim, ele não teve culpa no gol do Mirassol. Vou dar uma nota 6 pro Rafael. Igor Vinícius é 0. É 0. Arboleda. Tá mal, Arboleda, hein? Tá mal. Vou dar uma nota 5 pro Arboleda. Sabino, vou dar uma nota 1 pro Sabino. Enzo Dias, pelo gol e também pela partida, vou dar uma nota 7. Pablo Maia foi bem na marcação, apesar das dificuldades, né, que o esquema impõe a ele. Pablo Maia, vou dar uma nota 6 para o Pablo Maia. O Alisson também vou dar uma nota 6. O Oscar, melhor da partida, tá? Deu 2 assistências, fez um gol. Então, para o Oscar, nota 8. O Lucas, o Lucas foi mais discreto, eu vou dar uma nota 6 para o Lucas. Luciano hoje foi mal de novo, na minha opinião, uma nota 5. E o Caleri, por ter desencantado, finalmente, vou dar uma nota 7. Para os jogadores que entraram,
Ferreirinha. É aquilo que eu estou falando sempre em todo vídeo. Ferreirinha, ele prende por demais a bola e quase sempre erra nas decisões. Tá? Vou dar uma nota 5 para o Ferreirinha. Ferrarese não é lateral. Tá? O Zubeldia fica insistindo nessa besteira e vai acabar queimando o Ferrarese. Vou dar uma nota 5 para o Ferrarese. O André Silva, pelo gol, tá? Vou dar uma nota 7. Bobadilha manteve a mesma pegada do Alisson, então vou dar uma nota 6. E o Eric entrou com pouco tempo, vou deixar sem nota. Para o Zubeldia, eu vou dar uma nota 7 pela vitória. Gente, tem muita gente, inclusive eu, tá, que às vezes se irrita com o Zubeldia pela teimosia dele. O São Paulo do jogo de ontem foi totalmente diferente do jogo contra o Santos. Talvez você possa dizer, mas era um Mirassol. Mas eu volto a dizer o que eu falei no início do vídeo. Clássico, você tem que ter sempre mais vontade que seu adversário. Se você entrar com o pé frouxo, você não ganha. Começa por aí. O que eu vi ontem foi um time com mais vontade. Mas o que não pode acontecer é o time jogar um jogo com vontade e outro 5 sem. Tem que ter a mesma vontade em todos os jogos. Certo? Começa por aí. Eu volto a pontuar as duas coisas que me preocupam. O São Paulo sem a bola, ou seja, na hora de marcar. Isso me preocupa. E principalmente a falta de variações táticas do Zubeldia. Essa é a questão principal. Eu vou comemorar a vitória porque a vitória é importante. E para mim, vencer é sempre bom. Seja ganhar do Corinthians, do Palmeiras, seja ganhar do Mirassol, da Ferroviária, enfim, seja de quem for. É a camisa do São Paulo que está em campo. Eu não quero ser aquele cara, o crítico de engenheiro de obra pronta. Não quero ser. Mas esse time tem que evoluir. E o Zubeldia tem que rever alguns conceitos. Ferrarese na lateral não dá. Já testa esse tal de Cedric, se ele não der certo, começa a colocar esses garotos aí para ver se vinga, porque não dá para ficar com o Ferrarese em lateral. E outra, em determinados jogos não vai dar para jogar esse quarteto. Alguém vai sobrar. Alguém vai sobrar. Então tá na hora do Zubeldia começar a pensar nisso. Tá certo? Bom, o São Paulo joga agora no próximo sábado contra o Velo Clube. Tá certo? Não, o Velo Clube não, perdão. Contra o Bragantino, o RB Bragantino. Lá em Bragança. Confundi as datas. Contra o RB Bragantino. Tá certo? 18h30. Lá em Bragança. Tá certo? Então, amanhã provavelmente eu faço a live de pré-jogo. Tá bom? Vou ficando por aqui. Mandando um abraço aí para os meus amigos do canal. Tá certo? E lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.